Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correia SBT. Quero agradecer a você que sempre nos prestigia com a sua audiência, que é os domingos pela manhã. E da nossa parte, a gente vai sempre trazendo assuntos interessantes, né, que nós entendemos que vão ter um grande impacto na vida de você de casa, que vai te trazer alguma informação. E é o caso de hoje, a gente convidou aqui a Elaine Pereira, que é tabeliã do cartório de Marabá, do cartório de primeiro ofício, cartório de protestos e títulos de Marabá, o Michels. E ela aceitou estar nesse bate-papo aqui conosco, porque tem muita dica boa para dar para você de casa, quando um cartório está envolvido na sua vida, as coisas que você tem direito, né, e as facilidades também. Então a gente tem muita coisa bacana para conversar aqui hoje. Fica aí e presta atenção nessa conversa com a nossa querida Elaine. Elaine, bom dia, bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Patrick. Obrigada pelo espaço que nos foi concedido, mais uma vez te agradecendo. E com certeza a gente tem muito aí para contribuir, para esclarecimento e informações que são pertinentes aí, que com certeza vão fazer a diferença aí na vida do telespectador, e vamos em frente. Ok. Pessoal, só para primeiro, quem está ouvindo o nome tabelião pela primeira vez, né, o tabelião é o responsável, né, então a Elaine é a pessoa que é responsável pelo cartório Marabá, uma função que é delegada pelo Tribunal de Justiça, né? Então, queria primeiro, Elaine, que você explicasse como funciona a escolha de um tabelião. Você já está aqui há 5 anos, né, desde 2018, e eu queria que você explicasse como funcionou o processo para que você assumisse como tabelião. Sim. Atualmente, para ser tabelião, é necessário concurso público. Então, eu entrei na atividade notarial através do concurso. Eu não tenho ninguém da minha família que é da área. Meu pai estudou até o ensino fundamental, a minha mãe também. E eu entrei como auxiliar aos meus 18 anos, entrei como auxiliar de cartório. Fazia ali, faz tudo, porque era uma cidade pequenininha, era eu e mais uma outra funcionária. E aí descobri o mundo de cartório e entendi que para que eu pudesse ser tabeliã um dia, eu precisaria prestar o concurso público. Então aquela tua oportunidade lá aos 18 anos te acendeu para esse interesse? Exatamente, né? Minha família é uma família de origem humilde, né? E eu já trabalhava, e com 19 anos, na época eu fui assumir a função de substituta, mas para ter estabilidade, para estar à frente do cartório, atualmente, após a Constituição de 88, exige-se o concurso, e ao longo dos últimos 10 anos é que os tribunais estão mais, que os concursos estão acontecendo com mais frequência. Você já passou em 6 concursos para tabeliã? Isso, eu passei em 6 concursos, em 6 estados. Passei no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, e escolhi o Pará para ser a minha morada. Por que essa escolha? O concurso de cartório, ele tem uma questão de colocações. Certo. Então, para quem passa em um concurso, eu tive a oportunidade de escolhi um registro de imóveis na Bahia, antes de vir para Marabá. Era um cartório no interior, mas aqui no Pará eu escolhi em 3º lugar. Eu fui a 6ª colocada no concurso, mas a minha escolha, por questões do dia da audiência, dois ou 3 candidatos não escolheram, e eu escolhi em 3º. Isso me possibilitou vir para Marabá, que é uma cidade que tem uma infraestrutura bem melhor do que a que eu estava. Entendi. E você é uma estudiosa, né? Estava vendo aqui, você é mestre, né? Mestre em Cultura e Segurança Jurídica pela Universidade de Girona, na Espanha, doutoranda em Ciências Jurídicas por uma instituição argentina, especialista em Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Empresarial, Notarial e Registral, e passou no concurso em 2015, que foi encerrado em 2018, e Exatamente. Já assumiu aqui o cartório em Marabá. Quais são hoje as incumbências
do cartório Michels? Então, o cartório ele faz atos de escritura pública, compra e venda, doação, inventário, o divórcio, nós fazemos a união estável, contrato de namoro, que é uma, né, enfim, novidades aí que é possível lavrar, testamento. A gente faz testamento, atos eletrônicos. Atualmente, a gente tem diversos atendimentos do cartório que a gente presta sem a pessoa precisar sair de casa. Sim. Só através do celular a gente já faz escrituras públicas. E também casamento, nascimento, o registro de óbito, o protesto, que é gratuito para os credores. Certo. Tem atos notariais, o ato do cartório, ele está aí presente, né, no nosso dia a dia desde o nosso nascimento. Então, muitos outros atos que dependiam de processo judicial, atualmente são feitos pelo cartório. Por exemplo, a troca do prenome, né? Eu posso alterar o meu nome. Guarda essa conversa do prenome, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar só sobre isso. Que eu acabo ampliando. Eu até queria colocar uma imagem logo aqui, porque eu queria te destacar, Elaine, que esses dias eu estive lá, fui muito bem atendido, achei rápido, né? Um ambiente confortável, então isso, eu estou destacando isso, e não é propaganda, gente, mas porque, em geral, a gente vai resolver algum problema, né, de ordem, Sim. como são esses problemas que a gente vai resolver realmente em cartório, né? Que você já espera uma burocracia, né? Exatamente. Você já espera que você vai pegar filas enormes, que você vai perder tempo, etc. Então, quando você vai, que você é atendido rapidamente, que você já pode ir para os seus demais compromissos, eu acho que isso tem que ser destacado. Então, quero parabenizar a equipe de lá, né? Lá é tudo bem divididinho, né? Sim. Que setor é esse aqui? Esse é o registro civil. Aqui é o registro civil, né? O que é o registro civil? Explica para todo mundo. O registro civil é onde nós fazemos os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as uniões estáveis. Então é tudo nesse setor bem aí, né? Nesse setor. Você chega lá, já tira uma senha, né? Então já tem Exatamente. a senha ali que já vai te padronizar para qual espaço, né? Direcionar. Vamos passar mais uma imagem, Salatiel. E esse outro setor aqui? Esse é o setor de reconhecimento de firma e autenticação. Certo. Esse setor, eu tinha um projeto, quando eu cheguei em Marabá, que era dar agilidade. Sim. E esse é um setor que necessita agilidade porque as pessoas dependem, às vezes, de reconhecer firma para levar em órgãos, enfim, diversas questões. Mas quando ela está aí para resolver isso, ela ainda tem que correr para o outro órgão para levar de volta o documento. Exatamente. Né? Então, o que a gente fez? A gente fez um número ampliado de guichês. A gente fez guichês onde a pessoa tem o prioritário, que é sentado, e tem o que não é prioritário, que é em pé, justamente para ter essa dinâmica onde o atendente já faça um atendimento ágil, para não deixar a pessoa ali esperando. Perfeito. E o que tem um fluxo, pensou assim, dentre todos, extremamente rápido. Foi lá que eu fui atendido e realmente foi rápido, posso confirmar. Tem mais uma imagem de lá, Salatiel? Isso. E aqui esse setor? Esse é o setor de protesto. O setor de protesto, ele serve como uma forma de recuperação de crédito. Né? E é uma forma que a gente precisa divulgar, porque não é só para as empresas. Então, você que tem, por exemplo, um contrato de aluguel e está inadimplente, você como credor, você pode protestar. Importante dizer que é gratuito para o credor nas dívidas vencidas em até 1 ano. Então, é nesse setor que é possível obter essa recuperação desse crédito em até 3 dias. Gostei dessa parte aí, né? A gente conhece muita gente que tem imóvel, né? Sim. E às vezes tenta resolver de outras formas, né? Se estressa. Quando é muito simples, né? Ela pode procurar diretamente o cartório e fazer o protesto do devedor. Exatamente. E é importante comentar que há uma previsão na lei relativa ao protesto que ele interrompe a prescrição. Sim. Então, para você que tem uma dívida, às vezes, que já está em prazo de prescrever, uma das previsões legais é que o protesto, ele zera essa contagem. Ótimo. Então, você reinicia um prazo para você ter o direito de recuperar aquele valor. Então, imagine que a dívida já tem aí um tempinho, não deixa prescrever, leva lá para o cartório, protesta, que você vai garantir um tempo a mais. Você zera aquela contagem. Exatamente. Então, e até destacar que ali, a gente percebe que já é um ambiente ali mais reservado, né? Justamente porque geralmente são assuntos mais delicados, não é isso? Sim, exatamente.
para a pessoa se sentir mais à vontade. E até tem um outro setor ali que é escrituras e procurações? Escrituras e procurações. Esse é um setor até bom divulgar, que às vezes a pessoa, eu não sabia que você fazia. Sim, a gente faz compra e venda, que é para regularização imobiliária. Então, você tem que, comprou um imóvel, tem que fazer a escritura, que é o que vai lhe garantir o direito da propriedade depois de registrada. Então, a gente faz a compra e venda, inventário. Certo. No caso de falecimento, tem bens a partilhar ou não tem bens a partilhar, mas precisa resolver alguma coisa, por exemplo, de seguro DPVAT, outros seguros que transmitem-se para os herdeiros, por exemplo, que depende do inventário, Sim. A gente faz. Então, tá aí. E no caso das escrituras e procurações, as pessoas também recebem informações lá sobre isso? Com certeza. Quem nunca fez na vida, não entende Sim, como funciona? Sim, com certeza. A gente tem ali 5 atendentes. O cartório tem priorizado que o atendimento seja feito por pessoas com formação jurídica. Então, nós temos funcionários que têm formação jurídica, que são formados em direito. E as novas contratações, a gente está prezando para que sejam ou da área do direito, ou da administração, ou da contabilidade, por exemplo, que no caso do protesto é algo que contribui para um atendimento de qualidade, né, para o cliente, que é o que a gente está sempre buscando. Certo. Vamos passar mais uma imagem aí, por favor, Salatiel. Então vamos conversar aqui sobre as questões do cartório. Eu sou de um tempo, Elaine, que eu lembro que a gente... Inclusive eu tenho uma mudança no meu nome, eu fiz uma mudança de sobrenome, que ela levou uma década para acontecer, né? Porque a regra anterior, você tinha que comprovar que o problema no teu nome te causava algum constrangimento. Exatamente. Ou, no meu caso, eu fiz um resgate patronímio, né? Sim. O último nome do meu pai não era o último nome do meu avô. Olha então, só. portanto, todos os meus primos tinham o mesmo sobrenome, porque tinham sido registrados corretos. E nós lá de casa temos o sobrenome trocado, né? Foi colocado como último nome o nome da minha avó. Isso sempre me incomodou muito de não ter o mesmo sobrenome dos meus primos. Então eu fiz essa correção, que foi adicionar o sobrenome do meu avô. E foi um processo que eu tive que entrar judicialmente e demorou uma década para isso. Tive que contratar um advogado, ou seja, com a regra de hoje, eu poderia fazer isso tranquilamente. Mas quem vai explicar essa regra para a turma de casa é você. Tem aí uma lei que está fazendo agora 1 ano, a Lei 14.382, que trouxe inúmeras modificações, trazendo para os cartórios um atendimento mais abrangente para que não seja necessário a população entrar com ações judiciais. Imagina algo que você levou uma década para resolver, hoje a gente consegue resolver no cartório no mesmo dia. Em algumas situações de inclusão de sobrenome, por exemplo. Tirou uma demanda do Poder Judiciário que já era abarrotado de outras situações. Com certeza. Então, isso vai facilitar, por exemplo, a mudança do prenome, né, que, como você comentou, era necessário um processo judicial e também demonstrar que você estava sofrendo tinha alguma inconveniente com aquele nome, né? Então vamos exemplificar aqui, aquele nome que o pai e a mãe inventaram. O meu nome, Elaine, é um nome difícil, não é algo que me incomoda, não tenho intenção de mudar. Mas imagina que eu quisesse alterar o meu pré-nome, né, Elaine. Eu poderia fazer isso diretamente no cartório. No cartório, sem pedir autorização para ninguém. Pela tua própria vontade. Né? E existe muita gente que tem um nome que é uma junção do nome do pai com o da mãe, ou que é uma homenagem a um avô, a uma avó que tinha um nome já antigo, né? Que não é um nome dos tempos de hoje, ou nomes que foram invenções, né? Algum tipo de invenção. Então a gente sabe que as pessoas têm algum constrangimento ou pode não haver esse constrangimento. Ou seja, o que eu acho que é a maior vitória hoje em dia, Elaine, eu acho que você vai concordar comigo, é o fato de você não precisar se explicar. Isso que eu ia comentar agora. De respeitar-se a vontade da pessoa sem que ela precise explicar. Exato. Eu acho que a coisa de ter que advogar, de você ter que convencer o juiz que você precisava mudar de nome, eu acho que isso era terrível, né? Certeza. Isso é um constrangimento a mais. Até expor algo que é de foro íntimo, né? Então causa esse desgaste. E hoje no cartório você não precisa chegar lá e fazer qualquer justificativa. Você
faz um requerimento. No caso da mudança de prenome, tem que ter algumas certidões, mas é tudo hoje muito online, então as certidões que você tira pela internet, até porque a gente também tem o interesse de terceiros que tem que proteger, mas hoje a mudança de prenome é muito rápida. Sim. Então, imagino aí, uma semana resolveria tudo, né? E aí temos também a possibilidade de incluir sobrenome. Eu vou te pedir para segurar um pouquinho, que a gente estourou esse bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já a Elaine completa essa história aqui sobre a troca de nome lá no cartório. E eu peço que você continue conosco. Vocês já viram que o bate-papo aqui é muito importante. E fora essas dicas que a Elaine já deu aqui, ela tem várias para a gente dar para você de casa até o final do programa. Continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero destacar a você de casa que os nossos programas anteriores estão à disposição lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, que você acha muito facilmente. Já dá um joinha lá, já se inscreve para você ser avisado quando a gente colocar novos programas. Esse bate-papo aqui também com a Elaine vai estar lá também a partir da terça-feira, tá? Então, se você está gostando da conversa, quer rever, quer mandar para alguém, essas dicas que a Elaine está dando aqui, você vai poder ter lá no YouTube a partir da terça-feira, tá? Os nossos programas anteriores também estão disponíveis na íntegra lá no Observadores Marabá. Hoje a gente está conversando aqui com a Elaine Pereira, ela que é tabeliã do cartório do primeiro ofício aqui em Marabá, o Michels, que fica aqui na folha 32, e ela aceitou muito gentilmente participar desse bate-papo aqui com a gente, muito esclarecedor. E eu vou pedir para o Salatiel colocar aqui a última imagem, Salatiel, que a gente estava usando, isso, porque essa conversa aí não terminou ainda. Elaine, eu queria, só para destacar essa questão da mudança de nome, a lei ela permite agora livremente que a pessoa, sem precisar se justificar, escolha a troca do nome, do prenome, do Sim. sobrenome, qualquer parte do seu nome. Porém, ela tem um porém, que ele só pode fazer isso uma vez. Dessa forma livre como a gente está falando aqui, né? Exatamente. Se ele se arrepender depois disso, ou depois disso lembrou que queria mudar uma outra coisa no nome, aí sim ele vai precisar recorrer judicialmente. Aí depende do Viu procedimento que eu fiz a minha tarefa de casa. Sim, com certeza. A gente tem que lembrar que, apesar do nome ser um aspecto da personalidade, né, o direito da personalidade do indivíduo, Sim. ele também tem reflexos jurídicos em relação a terceiros, né? A gente, na vida social, a gente estabelece outras relações que não sejam apenas individual. Então, uma das regras da lei é proteger também o direito da coletividade. Então, Sim. por esse motivo... Que vamos imaginar aqui, uma pessoa que, de uma forma maldosa, decida trocar o seu nome, Sim. cometer algum tipo de crime, algum tipo de ilícito, e depois vai lá e troca por um terceiro nome para fugir daquele ilícito, né? Exatamente. Ela vai estar prejudicando uma série de... Então, assim, por isso que foi feito esse adendo, Sim. de que a pessoa pode trocar uma vez, mas na segunda tentativa de trocar, aí sim ela vai precisar entrar judicialmente, sim. que ela vai ter que explicar o porquê dessa mudança. Sim. E até é importante comentar, quando eu falei de certidões, que para a troca do prenome é necessário certidão negativa de processos criminais, certidão da Justiça Eleitoral, certidão de outros processos judiciais. Para garantir justamente o exemplo que eu dei aqui, né? Que a pessoa não esteja trocando de nome para fugir de uma responsabilidade. Uhum. Ótimo. E aí, com relação ao sobrenome, né? Eu posso usar também o meu exemplo pessoal, o cartório Michels. O Michels é um sobrenome de família. É uma homenagem que eu trouxe para minha avó, comentei nos bastidores, Sim. né, que a minha avó chamava-se Leonilda Michels. Eu poderia hoje acrescentar o Michels no meu nome, né, no meu nome completo. Que é o resgate de patronímio, é o mesmo que eu fiz, né? Era uma vontade que eu tinha aí ao longo dos anos e que eu resisti justamente para fugir do processo judicial. Sim. E hoje eu não precisaria mais... ir à justiça para poder incluir o Michels no meu nome, Elaine Pereira Michels. Então, e até destacar para a turma de casa, Elaine, que embora a gente esteja vendendo aqui agora como uma facilidade, né, o que a lei está facultando agora, Sim. mas você tem que lembrar que uma vez que você tomou essa iniciativa de mudar o seu nome,
vai te exigir uma série de outras burocracias, né? Sim. Você vai ter que sair trocando todos os documentos da sua vida. RG, diplomas, etc. Sim. Você vai ter que ter carteira de motorista. O que acontece? O cartório, o Michas, ele tem um convênio com a Receita Federal. Então, à medida que troca o prenome ou inclui o sobrenome, a gente pode fazer essa alteração diretamente no cartório. Ótimo. Então tá você, aí. Essa aí CPF está resolvido. Foi uma dificuldade que eu tive. Então, assim, uma das coisas que eu tive que entrar com processo judicial, levei 10 anos para conseguir a inclusão desse sobrenome no meu nome. E, além de tudo, tive que correr atrás da Receita Federal para mudar o meu CPF, que foi a parte mais burocrática. Pois é. Ou seja, essa parte que para mim foi a mais burocrática, já estaria facilitada porque você já informa diretamente ao governo. A gente resolve tudo ali no cartório. Então, até é uma coisa que às vezes há essa associação, o cartório, vou lá resolver uma questão burocrática, Sim. Mas na verdade a gente vê que o cartório tem muitos instrumentos facilitadores, né? Então, a gente consegue, mediante previsão em lei, alterar o prenome, incluir sobrenome de família, incluir sobrenome de companheiro, também é uma novidade da lei, e também já fazer, através desse convênio, a alteração do CPF, né, dos dados que a pessoa precisaria ir lá na Receita Federal, ela faz ali diretamente no cartório. Faz um requerimento, porque a gente precisa que a pessoa nos autorize a fazer isso, e a gente entra na plataforma e altera. Elaine, só para encerrar essa parte de nomes e sobrenomes, é muito comum as pessoas, né, ao se casarem, adotarem, né? E hoje em dia, inclusive, já até mudou a praxe, né, que era a mulher adotar o sobrenome do esposo, marido, né? Mas hoje em dia a gente já conhece muita gente que o esposo adotou o sobrenome da esposa e vice-versa. Isso. Mas também, no caso da separação, né, sempre foi uma burocracia também a mudança, voltar para o nome original, tirar aquela composição casado, ali do nome de casada. Hoje isso também está mais simples? Hoje se resolve isso independente da consentimento, por exemplo. Já fez o divórcio, mas não alterou o nome, não voltou ao nome de solteira, digamos. Hoje a pessoa consegue ir lá no cartório, fazer uma escritura pública, ali rapidinho, leva 30 minutos, voltando ao nome de solteira e depois averbando ali no próprio registro civil, que é aquele primeiro setor que a gente comentou. Ótimo. Então está explicado. Turma que talvez já separou já tem um tempo aí, nunca foi atrás de tirar aquele sobrenome que talvez até incomode hoje em dia e talvez não faça isso pensando que tem muita burocracia. Sim. Então está explicado também aí pela Elaine. Vamos passar mais uma imagem, por favor, Salatiel? Emancipação. É uma coisa que a gente tem ouvido muito aí, porque tem um caso famoso aí da atriz, né, Mirim, Sim. que agora brigou com os pais, agora virou adulta e separou dos pais. E essa palavra emancipação foi muito discutida porque se fala que ela já era emancipada desde os 16 anos, né? Explica pra gente o que é a emancipação e para que ela serve na forma civil. Sim. A emancipação ela tem 3 hipóteses. A emancipação judicial, que é reconhecida em processo judicial, concedida pelo juiz. A emancipação legal, que ela tem aí alguns requisitos, posso até citar o dessa atriz, aquele que tem economia própria, por exemplo, que seria uma hipótese de emancipação legal, poderíamos dizer que aplicaria-se naquele caso. E a emancipação voluntária, que é aquela que os pais concedem ao filho que já tem 16 anos. E como é que isso acontece? Os pais vão até o cartório redige um documento, uma escritura de emancipação e, a partir daquele momento, o filho com 16 anos já está apto aos atos da vida civil sem precisar da assistência dos pais. Assina por si mesmo? Assina por si mesmo. Tem algumas questões, não pode tirar CNH, então que fique claro, não pode tirar CNH e as questões processuais, ele continua, a gente comenta assim, muda os atos da vida civil. Então assina por si em todos os atos que não sejam esse com validade jurídica, obviamente. Exato. Sem depender dos pais. Porque assim, a emancipação para valer mesmo, total, né? Ela não se dá nem aos 18 anos, se dá aos 21, não é isso? Para valer mesmo, se dá aos 21, né? Tem algumas questões processuais que ainda tem essa regra dos 21 anos, mas a maioria dos atos da vida civil, mesmo com 18 anos, já está respondendo aí pelos atos.
Então, a emancipação ela é feita no cartório também? É feita no cartório também. Certo. Os pais estando de acordo, ou caso também só tenha, por exemplo, a mãe é viúva ou só tem um dos genitores, um deles pode fazer, desde que haja essas hipóteses, né? A ausência justificada do outro genitor, porque caso Sumiço desse genitor, sumiu no mundo. E aí precisaria ser justificado para que pudesse, então, fazer isoladamente. Caso contrário, de toda maneira, a gente faz escritura pública de emancipação, basta a assinatura dos pais. Certo, perfeito. Elaine, explica pra gente como funcionam as taxas de cartório, né? Assim, uma coisa que todo mundo sempre fica zangado, né? Sempre, e eu sei que com certeza vocês ouvem muita coisa Sim. lá, e as taxas elas são chamadas de emolumentos, não é isso? Sim. Explica pra gente como é inventado da cabeça do tabelião, Não, de jeito existe uma nenhum. tabela, como é que funciona? Sim. As taxas, né, que a gente chama de emolumento, ele é determinado pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça é quem expede a tabela de emolumentos, é quem tem o poder, digamos, de regulamentar isso, e nós somos obrigados a cumprir, porque ela tem uma espécie de natureza tributária. O tribunal, grande parte desses emolumentos é transferida para o tribunal. Existe uma taxa chamada taxa de fiscalização. Então, o tabelião, ele é auditado. Ele está sempre sendo fiscalizado, né, pelo órgão a qual ele responde, que é o Tribunal de Justiça, e parte desses emolumentos é repassada ao tribunal. É importante dizer também que parte desses emolumentos pagos pelo usuário que tem condições financeiras é utilizado para equilibrar os atos gratuitos, porque a gente tem diversos atos que são gratuitos para a população carente. Só que esses atos eles têm um custo que não é... Ou seja, quem tem condição de pagar está pagando também, está pagando por si, está pagando também por quem não tem condição. A gente faz esse equilíbrio, aliás, o sistema, né, até o dos impostos no Brasil, ele é nesse sentido de tentar manter um equilíbrio para que as pessoas que não têm as mesmas condições financeiras daquela seja trazida para uma condição de igualdade. Sim. Então, a gente tem aí diversos atos gratuitos, né, que são prestados pelo cartório. Quais são eles? Conta aí pra gente. Nascimento, casamento, para as pessoas hipossuficientes, né, que não têm condições de pagar. A segunda via de nascimento, para quem também não tem condições de pagar. A primeira via de óbito. A mudança de gênero, no caso do transgênero, que é hipossuficiente, então mudança do nome do transgênero. E diversos outros, a retificação, em algumas hipóteses, para aquele que também é hipossuficiente, é gratuito. Certo. Tem uma infinidade de atos. Então, só para destacar o que a gente estava falando de emolumentos, né, das taxas, mas você, no meio disso, já falou também que você é auditado, né? Ou seja, o serviço de cartorário que você faz hoje, de tabeliã, você foi delegada para isso pelo Tribunal de Justiça, ou seja, uma forma de terceirização, né? Então, no dia a dia, você que gere esse trabalho, porém, você não está fazendo isso solta no mundo. Né? Você presta contas ao Tribunal de Justiça, que é quem te delegou essa função, e o Tribunal de Justiça, por sua vez, também audita o teu trabalho para ter certeza de que você está trabalhando de forma correta. Né? Exatamente. Ou seja, você pode até perder essa função caso fosse descoberta algum tipo de situação que fuja da regra. A Lei 8935, que regulamenta a atividade do tabelião, ela tem ali diversos deveres que o tabelião deve cumprir, e caso ele não cumpra com esses deveres, ele está sujeito às hipóteses de pena, né, que é repreensão, a multa, suspensão e a mais grave delas, que é a perca da delegação. Então, a gente está sempre submetido a essas auditorias. Eu vou receber visita, inclusive, da corregedoria daqui 10 dias, e essas visitas, elas são anuais, então a gente já está sempre, a gente sabe, né, já tem sempre buscando né, cumprir com todos os requisitos e também trazer melhorias, não somente pensando nessas fiscalizações, mas no bem-estar do usuário. Show. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Elaine Pereira, você que ligou a TV agora, ela é a tabeliã do cartório de primeiro ofício, do Michels.
E tá muito bacana esse bate-papo, ela já deu muita informação aqui e tem mais coisas para a gente revelar para vocês daqui a pouquinho. Continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores aqui no SBT. Hoje a gente está batendo um papo aqui muito legal com a tabeliã do cartório de primeiro ofício, a Elaine Pereira, ela que é bacharel em Direito, mestre, é doutoranda, né? Já falei aqui sobre as especialidades dela e a gente essa semana estava conversando aqui, ela veio nos fazer uma visita na rádio, inclusive com o pessoal da Defensoria Pública, né? E até quero parabenizar, Elaine, o trabalho que vocês têm feito junto à Defensoria Pública e também aos nossos defensores públicos de Marabá pela série de mobilizações e atendimentos comunitários que tem feito. Então, um abraço ao doutor Erickson, Francelino, Alisson e todos os outros que fazem parte da nossa Defensoria Pública aqui em Marabá pelo excelente trabalho de atendimento à comunidade. Então ela esteve aqui essa semana com a gente e eu acabei emendando esse convite, a Elaine aceitou de pronto. Então eu quero te agradecer por ter aberto esse espaço lá na tua agenda para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né, mais uma vez pelo espaço. E sim, a gente está com vários projetos aí em andamento, projetos que eu, como tabeliã, tenho buscado manter uma certa permanência, né, como, por exemplo, atendimentos que a gente fez, projetos de atendimento ao público aos sábados no cartório. A gente sempre divulga no Instagram, quem puder acompanhar o Instagram. Eu quero até, abrindo parênteses, te interrompendo, te parabenizar também, porque assim, a gente abre lá o Instagram do cartório, do Michels, e sempre tem uma dica, uma coisa, e sempre destacando o que é gratuito, o que é direito da pessoa, ou seja, né? A gente, como a gente via cartório antigamente, eu falo de forma ampla, né? A gente sempre via pensando assim, pô, o cartório quer ganhar dinheiro, o cartório quer ganhar dinheiro em cima da gente e tal. E a postura de vocês lá tem sido sempre de isso aqui é direito seu, isso aqui você pode fazer gratuito, isso aqui tem um mutirão. Exatamente. Então, isso está sempre muito destacado lá. Quero te parabenizar por isso também. Obrigada. Eu aproveito para falar que, assim, eu não me sinto assim, eu sou tabeliã. Não, eu estou tabeliã. E eu quero usar da minha função como algo que traga uma diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é o que traz gratidão para a vida, né? Você saber que você impactou a vida do outro de alguma maneira e que não é a questão financeira de forma alguma. Então a gente tem aí esses atendimentos, eu pensei assim, a gente trabalha interno, vamos trabalhar externo para quem é carente, que trabalha durante a semana e não tem tempo para correr atrás dos seus documentos. Então a gente fez aí alguns atendimentos, faremos novamente. Vai ter uma ação notarial da família? Como é que é? Isso. No dia 30 de setembro, nós estaremos lá na OAB. Quero até agradecer a doutora Noêmia, que é a presidente aí da Comissão de Direito Notarial e Registral, que nos concedeu esse espaço para a gente estar lá prestando orientações e também fornecendo segundas vias para a população carente. Então, você que precisa aí da sua certidão de nascimento ou de casamento ou certidão civil, você pode obter nesse evento que a gente vai realizar no dia 30 de setembro, lá na OAB, das 8 ao meio-dia. Tá aí. E aproveitando também do casamento comunitário, que eu não posso esquecer. Vamos lá. Então, peraí que a gente tem uma imagem aqui para colocar aqui na tela. Coloca aqui, Celestia, por favor. Então tá aqui. Esses casamentos comunitários geralmente são feitos lá mesmo no cartório? Isso. Como eu comentei que eu tenho como propósito pessoal manter os projetos sociais do cartório com frequência e eu dependo às vezes de um local, eu pensei assim, vamos usar o que eu tenho, né? Se eu não posso fazer o grande, que eu faço o pequenininho e de pouquinho em pouquinho a gente vai atingindo e alcançando as pessoas que precisam. Então a gente fez edições grandes, atendemos 300 casais em maio lá no shopping e fizemos eventos fracionados no cartório, que o espaço é menor, mas a gente fez ali ao longo do dia várias sessões de casamento. Então, eu coloquei aqui uma imagem justamente quando vocês dispõem, né, as cadeiras lá para receber esses casais. E aqui já é uma arte do que a gente vai ter agora, né? Exatamente. Acabou de abrir as inscrições. Abriu as inscrições no dia 28 de agosto. Esse evento vai acontecer em novembro.
Provavelmente será no shopping, já estão confirmando o local exato, mas acredito que seja no shopping mais uma vez. Então, as inscrições estão abertas. Nós temos uma disponibilidade de 300 vagas. Sim. E aí não tem data de encerramento das inscrições, mas a gente tem um limite de vagas em razão do espaço. Para você que quer garantir o casamento em novembro, se inscreve o quanto antes. Então, o que significa isso, pessoal? Quem, de repente, não tem condição de pagar a taxa, né, o emolumento do casamento, pode fazer isso gratuitamente, né? Esse projeto, ele atende dois públicos. Aquele que não tem condições de arcar com as custas, que é totalmente gratuito, e aquele que tem condições, mas não quer pagar o valor cheio, quer economizar e deixar vai ter outro... um preço melhor, né? Exato. Então, importante também que tudo isso está previsto na tabela de emolumentos, também não é da minha cabeça, digamos assim. O tribunal, quando ele dá essa oportunidade da gente conceder um valor menor para aquele que tem condição, mas quer aproveitar um evento maior e casar com outros casais. Mas aí casa todo mundo junto, casa né? todo mundo junto. Todo mundo nesse casamento comunitário. Isso. E destacar que mesmo no do dia a dia, tu tens um espaço lá no cartório só para fazer o casamento, é isso? Tem um espaço exclusivo, que é uma sala interna, onde a gente fez uma decoração, tá bem bonito, os casais chegam e sempre... Achei isso tão bacana, porque às vezes, né, porque tem o casal que faz o casamento civil numa semana e no final de semana já faz o casamento religioso, mas para muita gente não vai ter nem o casamento religioso, né? Sim. Então, a oportunidade de fazer daquele momento da assinatura ali algo especial, memorável, né? Sim. Levar um fotógrafo, eu sempre vejo os fotógrafos por lá. Sim. Eu acho isso muito bacana e quero te parabenizar também por pensar nisso, né? Sim, a gente fez, né, de acordo com o espaço que a gente tem ali, uma sala bem charmosa, aconchegante. A gente coloca até música, agora tem música. E a nossa logomarca ficou no fundo, então na frente tem um espaço que é decorativo específico para os casais. E até a cor da logo é dourada já para ir para essa vertente do casamento. O pessoal gosta muito. Tá aí, parabéns também por isso. Vamos passar mais uma imagem bem aqui. E aqui, eu até resgatei lá do Instagram de vocês, quando você estava falando aí de menores e maiores ações, né? Aqui foi uma enorme, né? Foi tanta gente que você teve que precisou do espaço lá do cinema do shopping. Foi muito legal esse projeto, a gente chamou uma sessão de cinema, né, para os casais. E isso foi ano passado, se eu não me engano. O pessoal está de máscara ainda, então ainda foi no ápice da pandemia, né? Exatamente. E a gente conseguiu aí fazer uma coisa bem diferente, né? Ficou bem legal. Tá aí, parabéns. E ali do lado ali para destacar o espaço decorado. Vocês sempre decoram, né? Sempre. Isso, a gente tem os parceiros, né? O shopping que sempre dá um apoio muito grande para a gente, porque quando a gente vê tudo organizado, a gente às vezes não tem uma ideia do que acontece nos bastidores. Então eu tenho aí 8 funcionários exclusivamente dedicados ali no cartório, desde agosto, agora, focados no casamento que vai acontecer em novembro. Grande parte dessas pessoas que a gente vê, né? A gente vê muitos casais novos, mas a gente vê muitas pessoas maduras que a gente percebe que são situações de que conviviam há muitos anos e nunca formalizaram o seu casamento, união estável, né? A grande maioria. A grande maioria. E até tem um vídeo teu, acho que é um vídeo, no Instagram, que você fala lá, saiba os 6 motivos para formalizar a união estável. Então, eu queria que você explicasse para a turma de casa quais são esses motivos para formalizar a união estável. Então, a união estável, ela está equiparada ao casamento. O STF já equiparou a união estável ao casamento. Mas é importante dizer que você precisa formalizar. A gente vê muitas situações onde as companheiras têm o direito, mas não conseguem, em algumas ocasiões, ou companheiros também, né, provar a união estável. Então, o primeiro motivo que eu poderia dizer é esse, é você garantir o seu direito, né, porque, eventualmente, caso haja o falecimento de um dos companheiros, você consegue obter aí os seus benefícios tendo o documento comprobatório. E também tem a questão de sucessão. O companheiro, ele é um dos
herdeiros, né? Tem aí a questão de sucessão e aí diversos outros direitos que são protegidos para o casamento, que quando você formaliza a união estável, você também consegue essa proteção. Certo. O tempo está passando rápido e eu já estou correndo um pouquinho mais, Elaine. Tá. Quais são os atos eletrônicos? O que dá para fazer hoje na internet? Você, através da plataforma e-notariado, é um aplicativo que você baixa no celular. Quem tem cadastro ali no cartório ou quem não tem... E-notariado. E-notariado. A gente vai colocar uma barrinha aqui com o endereço, tá? Isso. Você consegue fazer diversos atos notariais. Exemplo, escritura pública, não precisa sair de casa. Procuração, eu preciso nomear alguém para resolver algo por mim em outro estado ou mesmo aqui, não vou poder ir presencialmente, posso nomear um procurador sem sair de casa. Autorização de viagem, hoje eu posso autorizar autorizar meu filho através de um documento eletrônico dentro dessa plataforma, onde ele vai com esse documento direto no celular, sem precisar imprimir, sem precisar reconhecer firma, tudo também. Sempre é muito chato fazer isso. Pois é, agora resolve-se tudo pelo celular. E a gente tem muitos atos, estamos fazendo diariamente muitos atos eletrônicos. Então é bom que a população tenha esse conhecimento, porque evita, às vezes, de precisar ir lá no cartório, algo que ela pode resolver ali da casa dela. Fala para mim sobre uso capião. Uso capião é possível fazer diretamente no cartório. Então, aquele que tem uma propriedade, aliás, aquele que exerce posse, você adquiriu um imóvel aí ao longo dos anos e não documentou esse imóvel, uma das hipóteses que você pode usar para transferir para o seu nome é o uso capião. Hoje você não precisa mais de processo judicial. Você pode fazer através de uma ata de uso capião. É necessário o assessoramento de um advogado, a lei exige isso, mas não depende mais de processo. Começa no cartório, no tabelionato de notas, que instrui toda essa documentação e depois encaminha para fazer o registro do imóvel em seu nome. Esse é um dos atos que a gente pratica. Elaine, nós tínhamos várias perguntas aqui para te fazer e o nosso tempo estourou, né? E você até falou assim, olha, vai sobrar muita coisa aí, realmente. Eu teria muita coisas para a gente conversar, mas eu fico feliz porque eu entendo que esses pontos todos que a gente conversou aqui com certeza foram importantes para quem está em casa, né? Entender um pouquinho mais como funciona o cartório, perder o medo de cartório, Sim. Saber que quando chegar lá vai ser bem atendido, que tem várias possibilidades, saber que como funciona para ter o seu direito, exercer o seu direito, inclusive no que ele pode ter acesso sem custo, né? Sim. E eu quero te agradecer novamente por ter se colocado à disposição da TV Correia, de estar aqui hoje conosco e parabenizar também os trabalhadores lá na equipe do cartório, liderada por você, pelo trabalho que tem exercido. Volto a dizer, estive lá recentemente, fui muito bem atendido e fiquei feliz. E tenho indicado as pessoas que sempre confiem no cartório, porque todos nós vamos sempre precisar em algum momento na vida. Com certeza. E é importante que o cartório esteja forte, esteja ativo e esteja, como eu destaquei para você, ágil, né? Com certeza. Porque já basta de burocracia na nossa vida. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez o espaço né, que a gente teve aqui e já me deixar à disposição aí para quando quiser, é só chamar. Com certeza tem muito assunto para a gente poder levar conhecimento, esclarecimento e me colocar também à disposição aí da minha comunidade marabaense. Ótimo. Qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. E dizer que a gente está sempre aí em busca de melhorar cada vez mais, né? E essa é a minha intenção. Oh, maravilha. Então é isso, pessoal. Conversamos aqui com a Elaine Pereira, ela que é tabeliã do cartório do primeiro ofício, o Michels, né, que fica aqui na Folha 32. Obrigado, Elaine, obrigado a você de casa que nos acompanhou hoje. Um ótimo restante de domingo a todos vocês e até semana que vem aqui na telinha da TV Correia e SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.